Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, caros telespectadores, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos iniciando mais um trimestre, vamos estudar aí nos 3 próximos meses o Cremos, a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos, é a revista que nós estudaremos na classe de adultos da Escola Bíblica Dominical ao longo das próximas semanas. O comentarista deste trimestre é o pastor Ezequias Soares e nós estaremos debatendo a partir do texto dele na revista, conferindo com as escrituras, esses temas que são assuntos fundamentais da doutrina cristã. Nós teremos, portanto, 13 lições. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui a postos para iniciar, pastor Fábio, e aí nós vamos destacar aqui algumas das lições que nós vamos estudar. A primeira lição que nós vamos estudar, que é a aula de hoje, de domingo, na EBD, tem por título, lição 1, Inspiração Divina e Autoridade da Bíblia. Na lição 2, vamos estudar o único Deus verdadeiro e a criação. Na lição 3, a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Em seguida, vamos estudar a lição que tem como título o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição 5, a identidade do Espírito Santo. Lição 6, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Lição 7, a necessidade do novo nascimento. Lição 8, a Igreja de Cristo. Lição 9, a necessidade de termos uma vida santa. Lição 10, as manifestações do Espírito Santo. E lição 11, a segunda vinda de Cristo. Lição 12, o mundo vindouro. Por fim, a 13ª lição sobre a família e a sua natureza. Muito bem, a lição que nós vamos estudar hoje, conforme já dissemos, é a lição de número 1, que tem por título Inspiração Divina e Autoridade da Bíblia. O textuário se encontra na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E a verdade prática, que é a orientação do autor, do comentarista da lição em relação ao assunto, diz assim: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui já dispostos para iniciar a nossa conversa, o nosso debate. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, hoje especialmente, início do trimestre. Nós estamos dando início hoje a um novo trimestre da Escola Dominical, onde vamos estudar 13 lições maravilhosas a respeito do Cremos da Assembleia de Deus, e hoje na lição de número 1, a inspiração divina e autoridade da Bíblia. Para nós, a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, única regra infalível de fé e conduta. Deus se revelou para nós, se revelou para toda a humanidade por meio da Bíblia Sagrada. É bem verdade que antes de existir a Bíblia, Deus já tinha se revelado por meio da natureza. A própria Bíblia mostra que Deus também se revela, tem se revelado e ainda hoje se revela pela natureza, como diz a Bíblia. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Lá em Romanos 1 diz que nós podemos ter um certo conhecimento de Deus, limitado, obviamente, por meio das coisas que foram criadas, avaliando, olhando a natureza, o ser humano. Tudo isso aponta para o Criador. Existe um Deus que pôs a sua digital assinatura, a sua assinatura na criação, porém Deus resolveu se revelar
mais detalhadamente ao homem, e ele usou para esta revelação, ele quis se revelar por meio da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e ele começou a inspirar pessoas. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 autores diferentes, e diz a própria Bíblia Sagrada que homens santos de Deus, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia, o texto bíblico, é a revelação de Deus para a humanidade, não somente para os cristãos, não somente para os judeus, mas para toda a humanidade. Tópico 1.1 da nossa lição fala sobre revelação. Essa palavra, revelação, em grego é Apocalipse, né? Inclusive o último livro da Bíblia é chamado de Apocalipse, ou revelação, e dá a ideia aqui de tirar o véu que encobre o desconhecido, é revelar, mostrar algo que estava anteriormente desconhecido. Deus é muito profundo, é onipotente, onisciente, onipresente. Nenhum de nós tem capacidade, por meio da nossa razão, do nosso pensamento, por meio das nossas reflexões, conhecer a Deus plenamente. Deus não é um objeto de estudo, o qual podemos delimitá-lo, defini-lo ou conceituá-lo, porque somos seres humanos infinitamente inferiores a Deus e não podemos dissecar a divindade. Porém, para que pudéssemos conhecer melhor a Deus, Ele resolveu se revelar. Deus tomou a iniciativa e resolveu se revelar aos homens. Ele se revelou primeiro pela natureza, depois de forma experimental, se revelou a algumas pessoas, e depois resolveu que esses homens santos de Deus que receberam revelações do Senhor pudessem escrever essa comunicação de Deus à humanidade, escrever a Bíblia. Pastor José Roberto, a Bíblia, costumamos dizer que ela é um livro tanto divino quanto humano, e Deus, ao se revelar para o homem, ele teve um mecanismo, uma forma. Afinal de contas, a gente vê lá que, por exemplo, no Decálogo, quando Deus lá no monte deu os 10 mandamentos a Moisés, aquela primeira versão, o próprio Deus esculpiu ali nas pedras os 10 mandamentos, mas todo o texto bíblico, Deus comunicou ao homem de alguma forma. De que maneira foi isso? Muito bem, então o ponto 1.2 da nossa lição, pastor Fábio, fala sobre inspiração. Então Deus inspirou homens para que eles falassem da parte dele, movidos pelo Espírito Santo. É o que está escrito na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Então aí nós temos uma dimensão que nós precisamos considerar, que a Bíblia é tanto palavra de Deus quanto palavra de homens. Isso porque Deus inspirou os autores, mas ao mesmo tempo Deus se utilizou dos conhecimentos que esses autores tinham, do seu próprio estilo, da sua própria cultura. Esses elementos culturais, históricos e até linguísticos não foram desconsiderados. E aí, por falar em linguísticos, Deus resolveu comunicar aos homens através da linguagem. Então a Bíblia é um texto, a Bíblia é uma composição de gêneros, de textos, de revelações de Deus que são postas por autores, e algumas delas escritas em poesia, algumas delas escritas em história, algumas delas escritas de forma mais próxima de um gênero literário conhecido das pessoas daquela época. E o mais importante é que Deus queria que as pessoas entendessem. Então, se nós quisermos resumir isso em linhas gerais, nós podemos dizer que Deus utilizou-se de homens, de pessoas, os inspirou para que eles escrevessem textos em diversos gêneros, como no caso de epístolas, como Paulo escreveu, ou as parábolas que Jesus contou, e através disto, o que Deus queria, de fato, era comunicar a sua vontade, comunicar a sua palavra. Então, inclusive, pastor Fábio, o ponto 1.3 da nossa lição diz que o que nós tivemos aí foi uma forma de comunicação. Então, Deus comunicou. O comentarista disse que a revelação aos apóstolos do Novo Testamento veio diretamente do Senhor Jesus. Isso porque a revelação também
Se a gente pega aqui a Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, primeiro dado importante, primeira informação importante que nós temos aqui, é que Deus comunica. O autor da Epístola aos Hebreus diz que Deus falou. Então, se Deus falou, Deus comunica. Deus comunicou e Deus ainda comunica. Agora, a comunicação de Deus se deu de maneira diversificada. E na própria Bíblia, nós temos um formato de revelação de uma maneira no Antigo Testamento e um formato diferenciado no Novo Testamento. De tal modo que é bom a gente deixar isso aqui bem claro, o ápice da revelação e da comunicação divina está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio autor, o pastor Fábio, da Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz que nesses últimos dias ele falou pelo Filho. Isso mesmo, pastor Zé Roberto. Eu queria ler aqui para você ouvir, meu querido telespectador, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o mundo. Então Deus, ele tem falado de muitas formas, de muitas maneiras, e no caso dos escritores bíblicos, Deus deu a mensagem a ele de diversas formas. Alguns tiveram revelação de Deus por meio de sonhos, de visão, por meio de som, de imagem, de diversas maneiras eles receberam a mensagem de Deus, revelação externa, audível, direta, mas é interessante a gente chamar a atenção que Jesus é o ápice da revelação de Deus para a humanidade. E Jesus esteve aqui na terra, é o Deus que se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo andaram com ele, tiveram experiência com Cristo e também escreveram os livros do Novo Testamento e passou e transmitiu e comunicou essa mensagem de Deus para nós. O importante aqui, pastor Zé Roberto, é chamarmos a atenção, como diz o nosso texto áureo, 2 Pedro 1:21, que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, não é, embora tenha o elemento humano, mas foi Deus que inspirou eles a transmitir essa mensagem divina. Isso mesmo. Então, vamos fazer um intervalo, terminar esse bloco, voltaremos em seguida. Estamos de volta, EBD em Debate, hoje tratando sobre a Escritura, a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Já ressaltamos aqui no bloco anterior, que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e que Deus comunica. O mais importante que nós devemos destacar e ressaltar nesta lição é que o nosso Deus não é um Deus ausente, não é um Deus calado, não é um Deus que não se comunica com as pessoas. E o tópico de hoje da nossa lição, ele tem o objetivo de destacar a inspiração divina. Então, Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, se toda a Escritura é inspirada por Deus, aqui no texto bíblico em classe, nós tratamos disso, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo diz, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então aqui, eu aproveito para ressaltar, a preocupação maior de Paulo não é dizer apenas que o texto é inspirado. Na verdade, essa palavra inspiração só tem uma vez, esse termo teopneustia, no grego só se encontra aqui. O objetivo central do apóstolo é destacar que ela é autoridade, ela procede de Deus e que ela é útil e que ela é proveitosa para as nossas vidas. Mas nós queremos aproveitar aqui e ressaltar essa condição de inspiração. Então aqui nesse versículo 16, a palavra inspirada, teopneustos, no grego, dá a ideia de soprar. Então, na verdade, se a gente fosse fazer uma tradução aqui bem literal desse termo, o mais apropriado seria dizer que a palavra de Deus, ou que toda a Escritura é
expirada, ou seja, foi Deus que soprou sobre o texto sagrado, sobre os autores sagrados, para que esses comunicassem a palavra de Deus. E nós queremos aqui aproveitar também para ressaltar e dizer que isso aqui não se trata de uma inspiração comum, de uma inspiração natural, é uma inspiração sobrenatural. A palavra pneustos, essa expressão pneusto nessa composição, tem por objetivo justamente ressaltar o papel do Espírito Santo e a sobrenaturalidade das Escrituras Sagradas, de tal modo que a gente não pode dizer, como algumas pessoas dizem por aí, papel cabe tudo, né? As pessoas dizem o que bem entendem, o que bem quer e escrevem o que querem, mas esses autores, eles escreveram aquilo que o Espírito Santo os moveu para que eles escrevessem. E um outro aspecto bastante importante de a gente lembrar aqui é que essa inspiração não é como aquela inspiração aqui que nós aqui no Nordeste conhecemos muitos cantadores de viola, né? Poetas populares, que eu gosto muito e tenho muito apreço por esse tipo de trabalho, mas não é a mesma coisa daquele tipo de inspiração. É uma inspiração, conforme eu já disse e reforço, de cunho sobrenatural. Não é isso, pastor Fábio? É verdade, esse próprio termo aí, theopneustos, né? Esse theo vem de Deus, significa Deus. Então, foi soprado por Deus, foi expirado por Deus, mostra esse caráter divino dessa inspiração que foi única, que foi singular. Somente os escritores bíblicos receberam essa inspiração, e essa inspiração divina é que torna o texto bíblico do autor original que escreveu, o autógrafo, torna esse texto infalível. E diz aqui no tópico 2.2 da nossa lição, uma avaliação exegética desse versículo 16 de 2 Timóteo 3,16. Eu vou ler aqui esse versículo na versão que estou usando aqui da Bíblia, que é a Almeida Revista e Atualizada. Diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Já na versão Almeida, Revista e Corrigida, diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então, o comentarista aqui, ele faz uma avaliação exegética dessas colocações e diz, avaliando, não é, as palavras no original grego, e diz que a melhor tradução é esta da Almeida Revista e Atualizada, que é exatamente a mesma da NVI, da Nova Versão Internacional, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, né? Ou é inspirada por Deus e proveitosa. Então, isso aí é uma avaliação que ele faz, muito importante, mostrando que a totalidade da Bíblia. Nós vamos ver daqui a pouco, já no bloco seguinte, a questão da inspiração plenária da Bíblia. Mas o fato importante, meu querido telespectador, é que, conforme tem aqui no tópico 2.3, o fato, pastor José Roberto, da Bíblia ter sido soprada por Deus, ter sido expirada por Deus, expirada é aquele movimento, né, de ar para fora, na respiração. Quando a gente puxa o ar para dentro dos pulmões, a gente fala inspiração, né? Inspirar, de entrar o ar, né? E expirar é de sair. Então Deus soprou a sua palavra, expirou a sua palavra sobre os autores, e por isso que ela tem a autoridade desse livro, a autoridade da Bíblia decorre justamente dessa inspiração divina. É isso mesmo, pastor Fábio. E esse ponto 3 aqui, do ponto 2 da nossa lição, nós queremos aproveitar para ressaltar que a Bíblia é autoridade para nós, os cristãos. Isso porque tem alguns movimentos religiosos que a autoridade está, por exemplo, na experiência. Outros movimentos religiosos, a autoridade está na razão, é a lógica, é o axioma que determina se é falso ou se é verdadeiro. Outros movimentos religiosos estão respaldados na tradição e naquilo que as autoridades religiosas dizem. Então, no caso de nós, os cristãos e aqueles que estão ligados à Bíblia, desde a Reforma Protestante, nós temos reafirmado esse princípio de que só a Escritura nos traz a revelação de Deus. Então,
todas as outras fontes de pensamento, a razão, a tradição e a experiência devam estar debaixo do crivo e da autoridade das Sagradas Escrituras. Então, quando nós dizemos isso, nós queremos dizer que nós devemos submeter os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas experiências, as nossas autoridades àquilo que a Bíblia Sagrada nos diz, considerando que esta é a palavra de Deus. Foi Deus que inspirou esses homens para que eles escrevessem e Deus quis comunicar os seus princípios para nós. Então, todo crente que quer fazer a vontade de Deus, ele tem a necessidade, ele tem a responsabilidade de se voltar para a leitura da Bíblia, para apreciar aquilo que o texto bíblico diz e, o mais importante, se submeter à palavra de Deus. Afinal de contas, pastor Fábio, o próprio Paulo, ele repete uma expressão várias vezes ao longo das suas epístolas, ao dizer que essa palavra é fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Então, isso quer dizer que nós precisamos fazer uma leitura da Bíblia, mas uma leitura submissa. Evidentemente, nós sabemos que o texto bíblico, todo ele é inspirado. Toda a escritura, de Gênesis até Apocalipse, é inspirada. Mas é preciso ter cuidado também na interpretação do texto, não interpretar versículos isolados, né? Ter cuidado para não avaliar textos fora de contexto. Saber que a revelação, muito embora todo o texto seja inspirado, mas existe uma revelação progressiva. Nós temos que ler, o próprio Lutero já dizia isso, o Novo Testamento, ou melhor, o Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento. Então, são cuidados que se deve ter, mas sempre se colocando debaixo do crivo da autoridade da palavra de Deus, que ela é digna de toda aceitação. Muito bem, nós vamos fechar aqui mais um bloco. Convidamos você a permanecer conosco. Nós voltaremos para tratar no bloco seguinte sobre a inspiração plena e verbal das Escrituras. Continue conosco. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para estudar o tópico 3 da nossa lição de hoje, uma lição que tem como título Inspiração Divina, a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. É a lição de número 1 deste trimestre da Escola Dominical. Temos aprendido aqui a respeito desta inspiração divina, e o fato da Bíblia ser inspirada por Deus significa que ela tem autoridade, ela é a palavra de Deus. Ela não somente contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Inclusive, Jesus chamou a Bíblia de a palavra de Deus. A Bíblia que Jesus usava na época dele, evidentemente, era o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento foi produzido depois de Cristo, a partir de Cristo. E Jesus, em Marcos capítulo 7, versículo 13, Marcos capítulo 7, versículo 13, Jesus chamou a Escritura de palavra de Deus. Ele também disse que a Escritura não pode falhar, né? João capítulo 10, versículo 35, então ela não pode falhar porque ela é a palavra de Deus. No tópico 3 da nossa lição fala da inspiração plenária e verbal. Existe aí no mundo aí da teologia várias teorias para poder descrever a inspiração, né, da Bíblia, para descrever como é que foi isso. Então tem várias inspirações, mas a teoria que nós evangélicos ortodoxos aceitamos como correta é a teoria da inspiração plenária e verbal da Bíblia. E é justamente esse assunto que nós vamos discutir neste tópico 3 da lição de hoje, a inspiração plenária e verbal da Bíblia. Nesse tópico 3.1, a inspiração plenária. Essa palavra plenária vem de pleno,
né, de total. Então isso significa que todos os livros da Bíblia, ou todos os livros das Escrituras, eles são inspirados por Deus. Então a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Inclusive Paulo, quando escreveu em 2 Timóteo 3,16, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então toda a Escritura, inclusive, meu irmão, as narrativas, as histórias, inclusive as cronologias, as genealogias, que muitas vezes algumas pessoas não gostam de ler, também foram inspiradas. Até mesmo o livro de Cantares de Salomão, viu, irmãos? Tem alguns Eclesiastes. Eclesiastes, né? Tem alguns irmãos, pastor Zé Roberto, que tem preconceito, né? E acha que não, o livro de Cantares de Salomão é um livro muito sensual. Muito sensual, fala de algumas coisas assim, mas foi tão inspirado por Deus quanto os evangelhos e todos os demais. Então todos os livros da Bíblia são igualmente inspirados. Não existe, meu querido telespectador, um livro da Bíblia mais inspirado do que o outro. Todos têm o mesmo grau de inspiração. E porque eles foram produzidos e foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo. Foram escritos por autores diferentes, utilizando gêneros literários diferentes, utilizando vários estilos literários. Porém, o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo, inspirou também Judas, inspirou Mateus, inspirou Lucas, inspirou Moisés e assim por diante, né? E, claro, isso não significa que está proibido de, no texto, o autor usar as suas palavras, o seu vocabulário. Se a gente for olhar no texto original, o grego de Lucas, por ele ser uma pessoa mais culta, ele era um médico, e ele tem um grego mais rebuscado. Grego também. Ele era grego também, inclusive, pastor Zé Roberto, o único escritor que não foi judeu, que não era judeu, foi Lucas. Então é natural que o grego dele seja mais refinado. Exatamente. Enquanto que de João, a primeira epístola de João, por exemplo, que é um livro que tem um grego já muito simples, um grego muito simples. Então esses estilos bem diferentes, mas todos inspirados pelo mesmo Espírito Santo. Eu gostaria de ler aqui, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, uma palavra que Pedro escreveu aqui já no final da sua epístola, que diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. A gente vê nesse texto aqui que o apóstolo Pedro, ele reconhece que os escritos de Paulo, que as epístolas paulinas, elas são também inspiradas, como as demais escrituras. Então, pastor José Roberto, todos os livros da Bíblia, eles são inspirados por Deus, porque eles têm como autor divino o Espírito Santo. A Bíblia tem esses 40 autores humanos aproximadamente, mas tem um único autor divino, que é o Espírito Santo. E a gente vê o quanto tem essa semelhança com Cristo. Jesus tem a natureza divina, a natureza humana, e a Bíblia também tem esse lado divino e esse lado humano. É isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive, a gente aproveita aqui para ressaltar que a Escritura é toda ela, de Gênesis até Apocalipse, ela é totalmente inspirada. No entanto, nós deixamos claro aqui que, evidentemente, algumas doutrinas foram reveladas com maior explicitude no Novo Testamento. E nós citamos, por exemplo, a doutrina da Trindade, a imortalidade da alma. São algumas doutrinas que tiveram o conhecimento mais ampliado a partir do Novo Testamento. Então, toda ela é inspirada, mas você vai encontrar determinados ensinamentos, principalmente dos ensinamentos de Cristo, que reinterpretou, inclusive, a lei, uma revelação mais explícita. Então, é importante ter isso em mente. Segundo, é importante que a Bíblia seja corretamente interpretada. O próprio Pedro, o texto bíblico
que o pastor Fábio acabou de ler, lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 15 e 16, diz que tem mensagens, trechos das escrituras de Paulo. Note que aí o texto de Paulo já é considerado inspirado e já é considerado escritura, mas tem pessoas que distorcem o texto de Paulo como distorcem as demais escrituras. Então, Pedro está ensinando aí, destacando a importância de se interpretar apropriadamente e corretamente a Bíblia Sagrada. O ponto 3.2 fala sobre a inspiração verbal. Então, a Bíblia, eu já disse isso aqui no início, ela foi escrita em palavras. Então, nós não temos aí, você abre sua Bíblia, não tem aí umas imagenzinhas, umas figurazinhas, pode até ter na sua Bíblia, se alguém colocou, se você comprou uma Bíblia aí cheia de imagens, desenho, ilustrada, né? Mas a inspiração está no texto verbal. Então, a inspiração é verbal, a inspiração ela é linguística, digamos assim. Então, nesse sentido, nós sabemos que Deus, quando inspirou esses autores, Deus soprou sobre eles a palavra, a ideia, para que eles escrevessem. Isso está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, e o texto bíblico aí, do texto áureo que nós já lemos aqui anteriormente, 2 Pedro 1:21, dizendo que os autores foram movidos por Deus e Deus lhe dá as ideias e as palavras para que eles escrevam. E aí a Bíblia Sagrada precisa ser lida, já que é texto verbal, e precisa ser interpretada. Agora, evidentemente, precisamos levar em consideração que o ato da inspiração aconteceu no texto original, no Antigo Testamento, que foi escrito em aramaico e hebraico. É bom dizer isso para que você saiba que a Bíblia não foi escrita originalmente em português, graças a Deus pelas traduções, pelos tradutores, mas os autores que escreveram o texto bíblico lá no Antigo Testamento, a maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, que era a língua lá semítica, aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. E aí é importante que as pessoas também, os especialistas, se atenham, se voltem para os originais para fazer exegese. Muito embora, nós vamos falar a respeito disso daqui a pouco, as traduções, elas comunicam e trazem a palavra de Deus para as pessoas. Muito bem, nós estamos encerrando mais um bloco, convidamos você a ficar aí. Nós vamos fazer um intervalo bem rápido e voltamos para tratar a respeito do quarto ponto da nossa lição, que destaca que a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Agora vamos estudar o quarto tópico da nossa lição, única regra infalível de fé e prática. Realmente, o fato da Bíblia ser um livro sagrado, inspirado por Deus, a Bíblia se constitui num livro que tem autoridade, ela é infalível, ela é plenamente inspirada, inspiração plenária e verbal, como acabamos de aprender. Então, por isso, podemos adotá-la como a nossa regra máxima de fé e de conduta, ou de regra infalível de fé e prática. Eu quero fazer uso aqui da palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 15 a 17, vamos ler, diz assim a palavra de Deus: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui, nesse tópico 4.1, quando diz que é proveitosa para ensinar,
é justamente o grande objetivo da Bíblia, o grande objetivo da palavra de Deus é fazer, primeiramente, que o homem se torne sábio para a salvação. É o que diz aqui no versículo 15. Paulo disse que Timóteo, desde criança, ele sabia as sagradas letras. Então, a Bíblia é chamada de sagradas letras, porque são palavras inspiradas, santas, inspiradas por Deus, e diz, sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. A Bíblia revela o plano de Deus para a salvação da humanidade. Este é o maior propósito da Bíblia, é revelar Deus ao homem, não para matar a curiosidade do homem, mas para revelar o plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. E o homem, sendo salvo, crendo nesta palavra, examinando as Escrituras, Jesus falou, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, estudando a Bíblia, conhecendo a Bíblia, as pessoas podem encontrar Cristo, elas podem conhecer o plano da salvação e elas podem, ao ouvir essa palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E assim, conhecendo, tendo acesso à palavra de Deus, seja pela leitura, ou por meio da audição, ou por meio de alguma outra forma de comunicação da palavra de Deus, as pessoas vão aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e a Bíblia continua sendo proveitosa para abençoar esse novo crente, para instruí-lo em todas as coisas, porque diz o texto que ela é útil para o ensino, útil ou proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ela prepara o ser humano, para, conhecendo a Bíblia, estudando a Bíblia, adotando os princípios bíblicos na nossa vida, nós vamos ter um relacionamento correto com Deus e também um relacionamento correto com o próximo e com a criação de Deus. Então, pastor José Roberto, a Bíblia, por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ela é super proveitosa para nós. É isso mesmo, pastor Fábio. Então ela é proveitosa para ensinar, que é o ponto 4.1, e para a conduta humana, ponto 4.2, isso ressaltando que a Bíblia tanto é útil, é proveitosa, o termo grego da ideia de ser lucrativa, ela é proveitosa tanto para a salvação quanto para a santificação. Então, muito mais do que um livro de geografia, história, arqueologia, psicologia, a Bíblia é um livro para a salvação e para a santificação. Evidentemente, nós encontramos informações científicas na Bíblia, mas de nada adianta se você faz uma leitura da Bíblia meramente científica, para identificar informações, aspectos estruturais, formais, pensamentos humanos, porque a Bíblia é palavra de Deus e ela foi escrita, ela foi inspirada por Deus com o objetivo de mudar as nossas vidas, de fazer com que nós tenhamos uma vida transformada, para que nós vivamos a partir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 12, e para não nos deixar moldar pelo mundo. Então, o ponto 4.3 da nossa lição fala sobre as traduções da Bíblia. E uma discussão que você pode pensar, e afinal de contas, eu não leio o hebraico, eu não leio o grego, será que a Bíblia que eu estou lendo é a palavra de Deus? Então, meu querido irmão, nós louvamos a Deus pela vida dos tradutores. Evidentemente, nem todo mundo pode ler hebraico e grego. Evidentemente, aqueles que querem fazer a exegese, uma interpretação mais aprofundada do texto bíblico, se requer que eles tenham um mínimo de conhecimento dessas línguas que originalmente a Bíblia foi escrita. No entanto, as traduções, elas comunicam, elas têm o papel de trazer a mensagem de Deus para as pessoas que não leem nas línguas originais. Então, quando você está lendo a sua Bíblia em português, você está lendo a palavra de Deus. Quando você está lendo numa determinada versão, seja ela qual for, você está lendo a palavra de Deus. Inclusive, o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, que é um grego comum,
o grego do povo, que tinha por objetivo fazer com que a mensagem de Deus alcançasse a todos. Então, graças a Deus pelas traduções. Agora, evidentemente, as traduções precisam ser avaliadas. Existem traduções que são mais bem trabalhadas do que outras, tradutores que se esmeraram mais, e nesse sentido nós podemos dizer que tem algumas traduções que elas estão mais próximas da intenção do autor do que de outra. Mas, mesmo assim, nós queremos ressaltar aqui positivamente o papel da tradução e o valor da tradução bíblica para que você possa continuar crescendo e amadurecendo na sua vida cristã. Não é isso, pastor? Isso mesmo, pastor Zé Roberto. O fato é que essa inspiração divina, infalível, ela aconteceu apenas nos autores bíblicos, em Pedro, Moisés, Paulo, João, né? Então a inspiração dos autógrafos. O trabalho de tradução é um trabalho humano, é um trabalho acadêmico, e um trabalho humano. Como o trabalho acadêmico e humano, sem essa inspiração infalível de Deus, ele está sujeito à falha. Então, graças a Deus por várias traduções boas que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, em língua portuguesa, no mercado editorial evangélico brasileiro, nós temos ótimas traduções. As mais utilizadas no meio evangélico são as duas traduções de Almeida, a Revista Corrigida e a Revista e Atualizada. Temos a Nova Versão Internacional, a Almeida Século XXI, a nova tradução na linguagem de hoje, a Nova Versão Transformadora foi publicada recentemente. O que eu quero dizer para os nossos telespectadores é que você não idolatre nenhuma delas. Pastor Zé Roberto, a gente sabe que a Bíblia foi revelada, como você já foi dito aí, nos idiomas originais hebraico, aramaico e grego. Então todo o trabalho de tradução está sujeito a uma falha, e aqui a gente recomenda os irmãos que estude a Bíblia em diversas traduções. Compare as traduções, compare uma tradução com outra. Se você tem acesso aos originais, consulte também para você encontrar o sentido original do texto pretendido pelo autor, e assim você será abençoado. Mas o nosso tempo, pastor Zé Roberto, já está terminando, e à guisa de conclusão queremos deixar essa mensagem aqui para você, meu querido telespectador. A Bíblia não somente contém a palavra de Deus, mas ela toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus e é digna da nossa aceitação. Muito bem, então estamos com o nosso programa. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima oportunidade.